Gente, nós vamos dar sequência aos 10 mandamentos, ok? Nós estamos estudando, começamos ainda o ano passado, agora vocês vão ter a oportunidade de revisitar os 10 mandamentos das células, ok? Então isso é muito legal porque nós saímos do estudo daqui do domingo e vamos para o grupo célula. No grupo, aqui nós não temos a oportunidade de debater ou tirar algumas dúvidas, mas no grupo célula isso vai ser. Então, aproveitem isso, aproveitem esse momento, ok? Vamos orar, você pode abrir em Êxodo 20. Nós vamos ler. Vocês lembram qual mandamento nós estamos? Qual? 5º mandamento. Isso aí. Boa. Êxodo 20, nós vamos para o 5º mandamento. Deixa eu colocar o cronômetro aqui. Êxodo 20, nós vamos ler só o versículo 12, que é o do mandamento. Todo mundo encontrou aí? Diz o seguinte: honra. Vamos lá? Todo mundo achou aí? Sim? Honra a fim de que o Senhor. Vamos mais uma vez? Honra teu. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos unidos aqui como família. Que bênção, Pai. Nós termos o privilégio de estudarmos a Tua Palavra, as Escrituras Sagradas, e em especial, Pai, temos caminhado pelos 10 mandamentos. Que o Senhor, Deus, esteja falando aos nossos corações. Que a Tua Palavra, Senhor Jesus, ela esteja criando raiz em nossos corações, para que nós tenhamos o pleno conhecimento, entendimento e, acima de tudo, Pai, por meio da Palavra, a vida transformada. Te pedimos isso, a condução do Espírito Santo em nossas vidas e por meio desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Como todo mandamento, eu sempre tenho falado, gente, eles são complexos, apesar de serem curtos. E aí existem N lugares que a gente pode explorar. Então vai ser muito importante nós estudarmos eles no grupo célula. Você lembra dos primeiros 4? Vamos lá, primeiro, não terás outros deuses. A gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, mas como nós vimos, é um resumo que Jesus faz do 4. O segundo, não. Terceiro, o 4, lembrar do sábado. A gente viu que pela ressurreição, a transição da ressurreição de Cristo se dá no domingo, dia do Senhor. E agora, o 5º mandamento, honrar pai e mãe. Quem nunca disse, se eu tivesse ouvido meus pais? Em algum momento da vida, dependendo da situação, a gente já falou isso. E o que é importante a gente entender uma transição que ela vai ocorrer agora nos 10 mandamentos. Os primeiros 4, eles estão na vertical. É o nosso relacionamento aqui com Deus. É a base da nossa fé. Para nós entendermos profundamente a nossa relação com Deus, nós devemos ter o entendimento desses 4 mandamentos e da sua aplicação. E o primeiro mandamento dos 4, ele é essencial, porque sem ele a gente não aplica os outros, que é amar a Deus. Da mesma forma, o 5º mandamento, a gente pode dizer assim que ele está enquadrado na 2ª tábua. Né? A tradição diz que haviam 2 tábuas. E que ele começa a 2ª tábua, e da mesma forma, a gente não vai conseguir aplicar os demais outros mandamentos
se nós não entendermos e aplicarmos o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. E ele começa a nossa relação horizontal. Os primeiros, nós e Deus. Agora os outros mandamentos a gente vai ver que é direcionado uns aos outros, como nós nos tratamos. E honrar pai e mãe é fundamental para o entendimento e a prática dos próximos. Por quê, gente? Porque a família, ela vem como base da vida social. Muito importante nós entendermos isso. O quinto mandamento, ele vai focar na família como uma base, a estrutura, o componente da vida social. E isso começou em Deus. Foi Deus que formou uma nação, que escolheu uma nação, que tira da escravidão, que separa, e agora o mandamento ele entra no núcleo familiar. Por quê? Gente, o primeiro relacionamento de autoridade a gente vai experimentar onde? Na família. O primeiro ambiente onde nós aprendemos o quê? Obediência. É o primeiro espaço onde que nós vamos aprender sobre o respeito. Pensa isso. É o primeiro contexto onde a gente entende sobre amor, sobre disciplina, né? Proteção. É o ambiente que a gente vai entender que nem sempre a gente faz o quê? Ou pelo menos deveria ser. A gente vai ver isso, né? A gente vai aprender que confiar é necessário e que honrar precede a maturidade. Uma criança, ela não tem condições de honrar. Mas quando a gente se torna mais maduros, mais velhos, a gente vai aprender o que é honrar de verdade, o que é honrar pai e mãe. Agostinho, ele tem uma frase muito legal. Vamos ler junto? Para a gente participar. Se haverá alguém que ele respeite. Tem aquele jargão popular, né? Isso aí é mais feio que xingar a mãe, né? Presta atenção se não é uma verdade. Se a pessoa não consegue honrar, né, pai e mãe, ela vai respeitar quem? Se dentro do lar ela desrespeita pai e mãe, jovens, se... com os olhão assim, ó. Vai respeitar quem? Essa é uma verdade, né? Claro, gente, de modo geral, com exceções, tá? Isso sempre vai ter. Mas presta atenção. Há exceções, tá? Mas se você encontrar na sua vida uma pessoa responsável, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa responsável, uma pessoa consciente dos seus deveres sociais, dos seus deveres familiares, você pode agradecer o pai e a mãe dessa pessoa. Forte, né? Mas você pode agradecer o pai e a mãe dessa pessoa. Mas tem uma coisa que eu também preciso falar. Bons pais não formam filhos bons. Você entendeu? Pais ruins não formam filhos ruins. Não é uma regra, isso precisa ficar claro. Muitos exemplos de pais ruins e que tiveram filhos que ao longo da vida foram uma bênção. Há muitos pais bons, né? Alguns pais bons que infelizmente tiveram filhos rebeldes, filhos que desonraram seu nome. Não é uma regra e a gente não pode se pegar nessa regra porque a própria Bíblia faz isso. Lê lá em Reis, você vai ver reis bons que veio um filho que se voltou contra o Senhor. Você vai ver reis ruins que o filho, né? Ele dá um filho bom e que volta a praticar. Então, não dá para fazer essa comparação, mas vamos falar de probabilidade, vamos falar de estatística. É mais provável que você tenha um núcleo familiar bom, vai ter filho bom. Certo? Nesse sentido. É mais provável, presta atenção, é probabilidade, que você tenha um ambiente de pais ruins, um ambiente familiar ruim, é mais provável que o filho também o seja. Não é? Não é? Não é regra, tá?
Então, gente, entendendo isso, a gente pode dizer que não é exagero quando a gente fala que o amor ao próximo, amar o próximo, que é o resumo, lembra, do segundo mandamento, começa em casa. Começa amando pai e mãe. Sei que talvez você está pensando aí no teu pai, na tua mãe. Talvez você não tenha tido pai ou mãe. Talvez alguma outra figura correspondeu a isso. Talvez você está pensando aí nos momentos alegres. Talvez você está pensando nos momentos difíceis. E a gente vai caminhar por esse mandamento para tentar entender. Mas é fundamental a gente entender que a família é a base da sociedade. É fundamental a gente entender que honrar pai e mãe para Deus é algo extremamente sério. E está isso na palavra de Deus, um texto que vocês vão dizer, chama a nossa atenção. Porque ele diz assim, se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai ou sua mãe, que não escuta, quando o disciplina, o pai e a mãe levarão os líderes da comunidade. À porta da cidade dirão aos líderes, este nosso filho é obstinado e não nos obedece, é glutão, vive bebendo, né? Enchendo a paciência. Então todos os homens da cidade apedrejarão até a morte. Meu Deus, isso aí está na Bíblia, tá? Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Lembra que o momento histórico ele é muito importante. Deus resgata um povo, porque senão a gente se choca e diz, meu Deus que é esse, né? O momento era da formação de uma sociedade, de um povo, e o centro disso era o respeito ao pai e à mãe, que era o formador da sociedade. Então, para Deus era muito sério. Era muito sério isso. É claro, gente, que isso não acontecia a toda hora. Se é na nossa época, falta pedra. Isso não acontecia a todo momento. Era algo extremamente sério, muito sério, para chegar a esse ponto. Mas Deus aqui ele está protegendo a estrutura da sociedade, né? Está protegendo. Lembra por que a gente não aplica mais hoje, na introdução dos 10 mandamentos, lei civil? Era uma lei civil. Não era uma lei cerimonial e nenhuma lei moral. Hoje nós não aplicamos mais isso, tá? Graças a Deus. Então não era uma execução automática. E o que acontece? Esse julgamento, ele deveria sempre ser acompanhado de graça, de misericórdia e de perdão, certo? Sempre deveria ser acompanhado disso. O que acontece, gente? Os fariseus, eles tiraram de lado a graça, o perdão, a misericórdia, o arrependimento. E se eles tivessem uma oportunidade, o que eles iam fazer? Pega pedra. Vocês lembram da mulher? E aí Jesus diz o quê? Quem não tem o pecado, atira primeiro. Mas melhor, para a gente entender. Vocês sabem que no Novo Testamento, nós temos essa descrição de um personagem que se encaixa perfeitamente aqui? Vocês sabem quem que é? Sabem quem que é? Tu acertou, Rei, pode falar. A voz sai assim 50%, né? Vai que eu estou errado, né? O filho pródigo, ele se encaixa perfeitamente nesse texto. Ele fugiu, ele desperdiçou os bens, ele viveu loucamente, né? Tornou-se moralmente rebelde. E aí Jesus conta essa parábola, o que ele diz? Que o pai não leva ele para a autoridade, o pai não julga o filho, o pai o recebe com um abraço. Se você estava preocupado, fica tranquilo, a esperança para filho rebelde também. Mas um fato muito importante, que nós não podemos esquecer dessa passagem, é que aconteceu o quê? Com o filho pródigo? Arrependimento.
arrependimento. Ele se arrependeu. E o que Jesus estava querendo mostrar para o povo, para os fariseus, para os saduceus, ele estava dizendo: ei, me escuta, preste atenção. Vocês não podem sair tacando pedra em todo mundo. Se a pessoa se arrependeu, é o que importa. É o arrependimento, é o processo para você voltar até Deus. Vocês estão entendendo? Jesus dá essa lição de amor. Diante disso, dessa introdução, a gente pode se perguntar, e eu quero responder essas três perguntas. O que significa honrar nossos pais? Existem limites para isso? Segunda pergunta. E a terceira, quando devemos honrar os nossos pais? Então, o que significa, gente? Esse é o versículo, né? E meu filho que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Essa foi a lição que Jesus dá a partir do arrependimento, certo? E nós também. A gente às vezes é legalista, hein? Aqui no nosso meio mesmo, meio cristão, né? A gente quer tratar com pedra. Arrependimento, a gente tem que tratar com amor, ok? O que significa então honrar pai e mãe nesse sentido? Ele não está falando apenas de um respeito, tá? De uma educação, porque a gente pode cair nesse simplismo do mandamento. A palavra hebraica, que eu acho que é kabod, ela está se referindo assim, os nossos pais, eles são alguém que foi dado uma autoridade, foi dada uma autoridade por Deus. Eles são pessoas às quais nós devemos honrar e respeitar, porque eles são uma autoridade. Se você encontra alguma autoridade, é até ruim a gente falar dos nossos políticos, mas pensando, né, num governador, assim, você não vai tratar de qualquer jeito, você não vai falar de qualquer jeito, tá? É esse peso da palavra aqui, honrar pai e mãe. João Calvino, ele vai resumir em 3 palavras: reverência, obediência e gratidão. Se a gente quer honrar pai e mãe, a gente deve ter o quê? Reverência. Reverenciar os nossos pais, tá? Deus, ele coloca nesse lugar, nessa posição de autoridade. Então, falar com respeito, evitar desprezo, sarcasmo, né? Não expor de forma leviana as suas falhas. Prestando atenção, pense no teu relacionamento, né? Reconhecer publicamente a importância. Eu gosto muito, eu acho que é a cultura mais pro Nordeste. Né? Eu vejo isso às vezes no vídeo, e eu não sei se é isso mesmo, eu acabei não pesquisando, mas vocês já devem ter visto, quando o filho pede bênção. Alguém já fez isso em casa aqui? Ui, você já fez, Edson? Cara, isso pedir bênção para o pai. Isso é fantástico. Eu acho isso muito lindo. Tem mais gente que faz, que legal. Vocês também fazem? Pô, gente, que coisa linda isso aí. Eu acho que é um significado de amor, de respeito, de você pedir bênção para o pai, né? É como eu vejo às vezes assim, pai, eu vou sair e tal, a tua bênção, né? Está dizendo, você está dando essa autoridade para o pai. Isso é muito lindo, né? É muito lindo ver isso nas famílias. Então, essa consideração, tá? Elas devem estar ligada. Uma coisa aqui que você deve estar pensando, né? Honrar, gente, não significa que os nossos pais são perfeitos. Porque se você pensar, ou se você esperar para honrar teus pais só no momento de perfeição, não vai existir. Tá? Todos os pais sabem que falharam. E isso é inevitável. Porque todo ser humano é pecador. E invariavelmente a gente acaba falhando. A gente faz o melhor. Mas a gente deve não esperar pela perfeição. Ok? Outro ponto é a obediência, tá? Olha só que interessante. Pais, aqui a obediência ela não é simbólica. Pais, eles devem o quê? Dar a direção para os seus filhos. Pais devem instruir. Pais, eles devem corrigir. E pais, eles devem estabelecer limites. Isso é muito importante dentro do seio familiar e que, infelizmente, está se perdendo por causa dessa cultura que vem diluindo esse valor familiar. E
por algumas outras questões. Qual que é eu vejo aqui o problema central? Alguns pontos. Quando pais querem ser amiguinhos dos filhos. Meu filho é meu melhor amigão. E num sentido não está errado. Porque tu também não quer ser inimigo do teu filho, né? Você quer ser amigo dele. O problema é quando você é sempre aquele amigo que dá os tapinhas nas costas. E às vezes isso está carregado de uma questão emocional, porque talvez tu sofreu com o teu pai. E agora tu quer amar tanto o teu filho que tu estraga. Por ser amigo. Os filhos, eles precisam sentir, certo? Segurança dos pais. Eu acho uma coisa muito interessante. Eu não sou pai. Espero que logo seja, né, se Deus assim permitir. Mas Deus me deu a oportunidade de trabalhar, começar o ministério com jovens, né, pré-adolescentes e jovens. Eu tinha feito uma conta entre 50 e 70 jovens que eu tive a oportunidade de abismo ligado, discipulado e conversar. E olha que interessante. Os jovens, eles precisam sentir que os pais amam eles. E para eles sentirem esse amor, eles precisam de direção, eles precisam de instrução, eles precisam que os pais corrigem e eles precisam de limites. Aconteceu algo muito legal na transição do Grupo Célula de Carlos Barbosa, quando eu vim para Farroupilha, tinha uma galera de jovens lá, sei lá, uns 20, 30 jovens. E quem assumiu era o Dani. O Dani, ele é assim, ó, tu vê ele e tu sente vontade de abraçar, ele é um queridão. Queridão mesmo. Sabe aquela pessoa coração? E eu já era mais chato, né? Mais xarope com os jovens. Ficava no pé dos jovens. E às vezes até dizia, Deus, será que eu exagerei? Porque eu pegava no pé mesmo. Não pegava no pé, não. Quando precisava xingar, falava, dizia, palhaçada dessas aí, né? E aí, passado um tempo, os 3, 4 jovens, em conversas paralelas, assim, eles disseram, Joe, que saudade dos teus puxões de orelha. Hoje porque o Dani, ele era aquela pessoa amorosa, né? Mas faltava o quê? A disciplina. Os jovens precisam ter pais que disciplinam. Não é espancar. Não é ser grosseiro. Vocês entendem a diferença? Não é toda hora que a criança... E aqui... vou abrir um parênteses, por isso que não dá para se aprofundar muito, mas cada idade ela tem o seu cuidado diferente. Criança faz coisa que é de criança. Tu não quer esperar que uma criança faça coisa de adulto. Ela vai fazer criancice. Então, para de encher a paciência da criança, pai. Toda hora no pé, para isso aqui. Agora também tem criança que é um reizinho, né? Misericórdia. Os pais não dão limite nunca. Então, tentar encontrar o equilíbrio nesse meio termo, né, com certeza é o melhor. Os pais também não devem terceirizar a responsabilidade, gente. Isso acontece muito nos nossos lares. Os pais estão se enchendo de afazeres, de trabalho, e acabam terceirizando a responsabilidade da criação do filho. Pensa, a gente deposita muito a nossa esperança no quê? Na escola. Né? Agora tem duas ondas que estão vindo, né? Que é a escola militar, ok? E algumas escolas cristãs. Isso aí, João. Né? E isso é legal. Eu, com certeza, se tiver um filho, também vou procurar essas escolas. Mas não pensem, pai e mãe, que vai fazer o trabalho por você. O trabalho que foi confiado por Deus a você. Não pensem que o ministério infantil vai evangelizar o seu filho. Vai ser um baita auxílio. Não pense que o ministério jovem vai resolver, pai e mãe, o problema que vocês têm com os filhos. Não é, vai ser uma baita de uma ferramenta, vai ser um auxílio fantástico, mas a responsabilidade de educar, de cuidar é dos pais que foi dada por Deus. Ok? Então, gente, terceiro ponto, né? Gratidão. Talvez essa seja mais negligenciada por nós.
Todo pai sabe que teve tempo doado, sacrifício, investimento, né? Sonhos adiados, preocupações silenciosas. Nenhuma criança tem ideia disso. Nós, quando nos tornamos adultos, temos ideia disso, mas mais ainda quem se torna pai e mãe vai entender isso. Por isso que nós devemos ser agradecidos em palavras, em cuidado na velhice, em atenção, né? Presença e não abandonar. Honrar não é apenas obediência. Quando a gente é criança, vai lavar a louça, né? Isso aí não é nem honrar, isso aí é o básico. Então a gente deve lembrar. A gente tem a facilidade de ficar nervosos com os nossos pais, né? Eu, quando saio com a minha mãe dirigir, meu Deus, tem que ir para a praia. Tá indo muito devagar, Diogo. Vem para o lado direito, vem para... Jesus, ela é medrosa, né? E ela vive, eu tô a 40 por hora, tu tá muito rápido. E aí a gente começa a ficar nervoso. Dizer, para, mãe, tu não tá vendo que eu sou um bom motorista? Né? Mas a gente não deveria ter a facilidade de se irritar com os nossos pais, né? E aí a gente acaba não honrando pai e mãe. Então, ter paciência nesses momentos. A gente honra pai e mãe desse modo. Mas agora, existe limite para isso? Para honrar pai e mãe? Em uma palavra? Sim. Infelizmente. Em uma palavra, sim. Né? Eu sei que isso é mais profundo. Talvez muitas pessoas aqui, elas tenham trauma, zerou o cronômetro. Então tá tranquilo. Espírito Santo, né, gente? Não tem horário para terminar. Está quase terminando. Gente, aqui é uma coisa muito difícil, porque é quando o nosso herói se torna vilão. E infelizmente isso acontece, muitas pessoas têm dores, traumas por causa dos pais, e cada situação é uma situação específica. É difícil dar uma resposta aqui concreta por cada situação. É muito difícil isso, né? Mas um primeiro momento, e muito claro, quando vai contra a palavra de Deus. Se vai contra a palavra de Deus, eu amo a Deus em primeiro lugar, eu devo obedecer a Deus. Entendeu? Eu, quando me converti, meus pais católicos, toda aquela história do interior, o pai e a mãe disseram, só não vai se batizar, hein? Se batizar, não. Bah, que aflição. Foi difícil, né? Mas eu tive a coragem, eu cheguei e falei, pai, mãe, eu vou me batizar. Vocês estão convidados, né? Eles podiam me expulsar de casa. Eles podiam fazer qualquer coisa. Na verdade, eles gostaram, depois que eles viram uma mudança na minha vida também, né? Mas eu estava disposto, nesse caso, a ir contra, nesse sentido, casos muito específicos, tem que tomar muito cuidado, mas a gente entende, né? Quando há abuso e violência, infelizmente, dentro dos lares, dentro das famílias, acontece isso, né? Mas eu sempre penso que a gente tem que tentar entender a dor dos nossos pais. Por mais difícil que seja, tá? Eu, por consequência, também não nasci num lar perfeito, como de todo mundo, mas eu tinha muitas mágoas do meu pai. E que eu fui trabalhando isso e eu consegui entender quando eu me converti. Olha que interessante. Algumas mágoas do meu pai, porque ele saía, tal, enfim, né? Não convém aqui falar. Mas quando eu me converti e comecei a entender essa questão de trabalhar o perdão, de entender melhor isso, a palavra de Deus, eu olhei para a vida do meu pai, semi-analfabeto, né? Nasceu no meio do mato, foi criado que nem um bicho, certo? Eu estava exigindo muito do que ele não podia me dar. E talvez ele me deu a mais do que ele podia. Isso para mim fez entender. Muitas vezes a gente tem casos de pais alcoólatras, pai e mãe aqui, né? E às vezes a gente não entende a dor. Nada justifica, eu sei, agressão, abuso, mas a gente tem que olhar e tentar entender. Porque aquele pai, aquela mãe, também foram crianças que também foram, talvez, passaram por abusos e por violência e por, infelizmente, eles estão, né, continuando com o ciclo. E nós, como cristãos, temos a bênção de Deus de quebrar esse ciclo, essas maldições,
né? E passar para os nossos filhos a bênção que é a palavra de Deus, certo? Outro ponto importante, pais não devem esperar a obediência absoluta dos filhos. O que acontece? Tem pais que estão presos emocionalmente aos filhos. Quando eles casam ou quando eles são adultos, pai, você pode dar conselho, deve, mas há uma nova família constituída e formada. Às vezes os pais sufocam aquele núcleo familiar que foi criado, ok? Então tem que tomar cuidado. Da mesma forma como filhos que casam e são dependentes ainda dos pais. Não no sentido financeiro, mas no sentido emocional. Não conseguem sair debaixo da asa da mama. Aqui tem muito isso, né? Minha mãe, eu era o filho mais novo, ela achou que eu ia ficar para sempre com ela, né? E para ela foi um baque. Então, ela entender isso foi difícil. Eu e a Sofia somos uma nova família. Eu sempre falo isso para os casais. Vocês têm que olhar e dizer, olha, eu olho para a Sofia e digo, ela é minha família. A Sofia olha, sou a família dela. Há uma ruptura na estrutura familiar que se cria uma nova família. Vocês estão entendendo? E às vezes acaba isso causando problemas, divórcios, por falta desse entendimento e desse desprendimento emocional, ok? Os filhos estão debaixo da autoridade dos pais até a fase adulta ou enquanto viverem debaixo da casa dos pais. Os filhos, né? Fora isso, há uma ruptura e nós temos que tomar cuidado com essa estrutura. Terceiro, por que devemos honrar nossos pais e nossas mães? Isso é muito fácil e talvez eu diria até óbvio para a gente, porque faz parte da nossa devoção. Olha em Efésios, Paulo, ele vai recitar, gente, esse mandamento, ele vai dizer, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor, tá? Outro versículo, lá em Colossenses, filhos, obedeçam seus pais em todas as coisas, por isso, jovens, vocês querem agradar a Deus? Obedeçam seus pais. Seria tão simples, tão fácil. Oh, meu Jesus. Porque Jesus é o nosso exemplo. Vamos lá ler todo mundo junto? Então, Jesus é obediente, ele honrou o pai e mãe também, gente. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que faz parte. Eu não tenho que honrar porque é bonito. Eu não tenho que honrar porque tem alguém pedindo. Eu tenho que honrar porque eu sou cristão. Faz parte isso da minha vida. Lembrando, tem momentos que são um pouco mais complicados e difíceis e que a gente tem que trabalhar isso, tá? Eu vou falar isso aqui para a gente entender. Às vezes se honra com afastamento. Tem um caso que eu aconselhei que o pai era violento por consequência do abuso de álcool, certo? E isso estava prejudicando a outra família. Estava quase se separando por causa que um dos cônjuges vivia muito cuidando desse pai, muito mesmo. Estava toda hora lá e, inclusive, pai ameaçava e tal, todas essas coisas. Ele honrou o pai e mãe se afastando. Abandonou? Não. Trabalhou perdão, trabalhou aceitação, tentaram de tudo, óbvio, né? Clínica, 1001 coisas, mas não resolve. Ajuda financeiramente, vai de vez em quando lá, leva remédio, vê se está bom, mas tem um afastamento para proteger a nova família. Vocês entendem? Cada caso é um caso. É difícil mesmo. Tem situações que elas são difíceis. Mas a nossa consequência de sermos cristãos é um povo que honra. E aqui esse mandamento ele se estende para as autoridades, se estende para os anciões, se estende para a liderança na igreja. Eu gosto muito do Japão, dos japoneses. Você vê nas Olimpíadas, né? Tem
Aquele povo, se eles cometem um erro, meu Deus, eles se ajoelham. Né? Uma forma de demonstrar honra. Nós deveríamos ser um povo que é honrado em todas as circunstâncias, seja no lar, seja na palavra que nós falamos, seja no trabalho, nos compromissos que nós assumimos, um povo diferente. Isso é honrar. Qualquer pessoa, gente. Sobre as bênçãos, né? A gente falou tem uma promessa no versículo. Estou quase no final. É como se Deus estivesse dizendo assim para cada um de nós, que fomos filhos, né? E que seremos pais. Você não quer experimentar a bênção na tua vida? Quem não quer experimentar a bênção aí? Né? Todo mundo quer experimentar a bênção. É ou não é? Eu quero experimentar a bênção. Então honra pai e mãe. Deus está dando o caminho. E qualquer estudo que você fizer de sociologia, pode ser do campo progressista, pode ser do campo conservador, ele vai dizer uma coisa: o melhor indicador para a saúde, na condição de adulto, para passar ficar fora, manter-se longe evitar, como para qualquer outro padrão benéfico à sociedade, é o que acontece em casa. É o que acontece em casa. Existem todo tipo de exceção, lembrem, tá? Mas é assim que o mundo funciona e é assim que Deus criou. As crianças precisam de pais e isso é uma verdade. Como podemos obedecer esse mandamento? E eu estou indo para a conclusão. Ufa! Né? Tá bom, não, ele está aqui, 35 minutos, está tranquilo? Está tranquilo? Como que nós podemos colocar em prática esse mandamento, gente? Primeiro entendimento que nós devemos ter: honrar é obedecer a Deus. Honrar é obedecer a Deus. Como que a gente vai trabalhar isso na nossa vida, com os nossos pais? Tem critérios muito particulares. E é sobre devoção. É o que a gente tem falado. É sobre o que representa a minha vida. É minha postura diante dos meus pais vai revelar o meu coração diante do Senhor. Prestou atenção? A minha postura diante dos meus pais, né, ou se eu sou uma pessoa honrada, vai revelar o meu coração em Jesus. Segundo, é uma atitude, não é sentimento. Se a gente deixasse pelo sentimento, a gente não faria um monte de coisa. A gente tem que entender que é um dever nosso e nós devemos fazer isso por Cristo. Certo? Então, é agir com consideração mesmo quando não é fácil. Mesmo quando não é fácil. A honra, ela vai ter formas diferentes em cada fase. Crianças obedecem, adultos respeitam e consideram, casados honram, mas sem deixar sua família de lado, né? Isso é muito importante. Aqui tem muito problema, viu, gente? Por incrível que pareça, tá? Quarto, Cristo é o nosso modelo e a nossa esperança. Ele foi o filho obediente. Quando falhamos, a graça, né? E quando aprendemos, é porque fomos transformados. Você já pensou numa sociedade que honrasse seus pais? Né? Ou que pais fossem honrados, pais cristãos, que entendessem o seu dever, né? Se a sociedade fosse assim, que mudança, né, gente? Que bom que nós temos tendo a oportunidade, que Deus está tendo a oportunidade de nós olharmos para isso, sermos pessoas, né, que olham para o seu cônjuge, porque essa extensão, ela não se dá no pai e na mãe só, não se dá só no pai, honrar pai e mãe, né? Você, marido, é chamado a honrar a sua esposa. Esposa, você é chamado a honrar o seu marido, é isso que nós somos chamados a honrar as autoridades, aos governos, nós somos chamados a honrar os anciões, aos líderes. Vocês entendem? É uma sociedade honrada, que honra.
infelizmente isso se perdeu, se diluiu com a sociedade. Eu tenho 2 exemplos que eu quero finalizar, que vocês pensem. Um é que o Márcio sempre fala do pai dele. Quando o Márcio fala do pai dele, a vontade é de ser irmão do Márcio, né? Ter que experimentar. Esse pai, claro, com certeza não era perfeito, mas um dia o Márcio, ele tirou uma nota ruim, né? E ele tinha que mostrar. E ele ficou tão triste, não em si pela nota, mas pelo pai dele ver isso. É isso, Márcio? Né? Porque isso é magoar o pai dele. Como os nossos filhos, né? Estão longe disso. Não em geral, né? Eu tive uma situação na minha pré-adolescência muito triste. Muito triste. Eu orei bastante se eu ia comentar ou não, porque é uma coisa que eu me envergonho. Mas a gente é uma família, né? Eu não conhecia Cristo ainda. Preste atenção, jovens. As más companhias corrompem, sim. É bíblico. Tinha na minha pré-adolescência, gente, da colônia, né? Não que todo colono mas eu era um choque, tá louco, né? Sem malandragem, nada, né? Bem bobinho, sabe? Misericórdia. E aí eu fui estudar e conheci um guri mais do centro, assim, mais malandro mesmo, tá? O cara tinha já até passagem por furtos e tal. E eu comecei a andar com o cara, porque o cara era o cara, entendeu? E eu, bocó, começo a andar com o cara também, entendeu? Colono querendo se achar malandro, mas vai aonde? Olha a cabeça. Mas não tinha, né? Se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, quantas vezes minha mãe falou para cuidar com as companhias, né? E aí um dia de tarde, nós saímos por Bento Gonçalves, caminhar, passear em volta, né? E eu estava com esse guri. E ele tinha por um hábito de roubar pessoas na rua, tá? Roubar mesmo. E ele, olha ali, meu. Ele atravessou a rua e eu fui atrás dele, sem entender. E tinha um cara que estava andando com porta-CD. Você sabe o que é porta-CD? Faz tempo. E ele ameaçou o cara, e eu junto, e pegou o porta-CD do cara. E o jovem, né, ficou sem reação. Ele roubou o cara, meu. E eu tava junto. E nisso o guri sai correndo, veio o tio do cara, dá um negócio danado, a gente tem que sair correndo. Beleza. Saímos correndo com o tal do porta-CD, ele ficou, eu tava junto. E aí, passado um tempo, a polícia civil conhecia o meliante, pegou ele, adivinha o que ele fez? Muito amigo, né? Diz, eu não estava sozinho, tinha um comparsa. Aonde, né? O que eu fiz foi correr. E aí eu parei pela primeira vez na vida na frente de um delegado, menor de idade. Certo? E para mim, gente, a maior dor do coração foi ver meu pai sentado na cadeira, olhando para o delegado. Sabe o que ele falou? 50 anos, delegado. Eu nunca pisei numa delegacia. Nunca pisei. Por causa do meu filho, hoje eu estou aqui. Aquilo lá rasgou meu coração. Né? Porque naquele momento, eu tinha desonrado meu pai, desonrado minha mãe, por não ter sido obediente. Né? Que a gente possa olhar para a nossa história, para a nossa vida, olhar para a palavra de Deus, gente. Jovens, preste atenção. Pais, comuniquem isso aos seus filhos. Honrar pai e mãe é coisa séria. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por tua palavra, que o Senhor nos guie por ela, que a gente possa entender, Senhor Deus, que o núcleo familiar foi algo criado pelo Senhor, que o Senhor quer derramar suas bênçãos sobre a vida das famílias, e nós te pedimos, Pai, proteja a vida de cada família, Senhor Deus, que haja
paz, que haja graça, que haja ação do Teu Santo Espírito na vida de cada família, que nós possamos ser conhecidos como um povo que honra pai e mãe, que honra os cônjuges, que os filhos honrem seus pais, que os pais também possam, por meio disso, honrar seus filhos, pelo meio de uma criação saudável, que a nossa sociedade seja conhecida por isso, porque a Tua bênção é derramada sobre a vida da família, Pai, e as nossas famílias são Tuas, então nos guia para que nós tenhamos famílias fortes, Deus, famílias que entendem o Seu chamado, que entendem que a vocação é trazer, colocar Deus na vida, no seio do lar, Pai. Nos conduz por essa palavra em nome de Jesus, amém. Amém, gente, que Deus nos dê uma semana abençoada aí.